tenho certeza que também quem está assistindo, porque todo mundo tem a sua própria visão, tem suas próprias experiências, né, então a gente é muito honrado e agradecido por você Uhum. ter aceito o nosso convite e vim trazer a sua visão e a sua história, que eu tenho certeza que vai conectar com as pessoas que precisam se conectar. Então, Com certeza. antes da gente entrar nesse tema, que é um tema que eu tenho certeza que não vai faltar perguntas, não vai faltar tempo para a gente conversar sobre isso, a gente queria conhecer um pouquinho da Juliana, né. Como é que hoje você está Vamos lá. morando em Hoje eu moro em São Paulo, mas eu nasci no interior do estado do Espírito Santo, tá, e Santa como que foi essa Teresa. mudança, Juliana? Quando que você saiu de lá? Quando que resolveu ir para São Paulo? Eu cheguei aqui em São Paulo em setembro de 2023. Tá. E eu cresci a minha vida inteira lá no interior com a minha família. Eu sou filha única. Uhum. Eu nasci em um lar cristão, mas eu costumo falar que eu só conheci Jesus de verdade quando eu quis saber quem ele era. Porque se eu não tivesse desejado isso, talvez eu só teria passado ao longo da minha vida escutando falar sobre ele. Eu não teria tido a minha experiência pessoal com ele. Uhum. Só que quando a gente acaba contando dessas coisas, a gente se lembra também que todos os nossos dias eles já estão escritos, né, Eu no acredito. livro do Senhor, antes que sequer algum deles existisse. É isso que a palavra nos revela. Então a verdade é que Deus estava pacientemente me esperando, até que ele pudesse se revelar a mim, até que eu estivesse pronta para enxergar a luz que é nos olhos de Jesus. Então eu acredito fielmente que cada um de nós temos um momento oportuno em nossas vidas onde a gente vai conhecer Jesus de um jeito que a gente nunca conheceu antes. É isso. E eu venho do interior do Espírito Santo, cresci lá a minha vida inteira e a minha mãe cantava na igreja quando eu era Sim. criança. Uhum. Ela cantava lindamente. A minha mãe conta uma coisa engraçada, que ela fala que eu pituquinha, eu ia lá na frente da igreja querer pegar o microfone e falar. Que legal. Ela conta isso, eu acho muito engraçado. E a gente vê também como que é o trabalhar de Deus, né? Desde pequena, depois que o Senhor revelou o meu propósito para mim em oração, depois de um longo processo, onde eu busquei muito essa revelação do meu propósito no Senhor, quando eu tive a revelação, ó o Piuí, Uhum. quando eu tive a revelação, quando eu estive pronta para entender algumas direções que o Senhor tinha para dar para minha vida, eu pude perceber que o tempo todo ele estava me preparando, desde a minha infância. O tempo todo ele estava lá me preparando. É engraçado que a minha mãe, na hora que eu ia, por exemplo, ela me ensinava assim: estudar as matérias da escola falando em voz alta, ditando para ela o que estava, qual que era a matéria da prova específica, né? E é engraçado que eu vejo que isso que minha mãe fazia, de fazer eu ditar a matéria em voz alta, já me preparava para eu conseguir me comunicar melhor com as pessoas, né? Me apresentar melhor para as pessoas.